Jazz nasceu em Ohio. Sua família era rica o suficiente. O pai de Jazz era dono de uma pizzaria e sua mãe era professora. Jazz cresceu e gostou de viver com uma família amorosa, mas em um instante, tudo desabou quando ela tinha 2 anos. Os pais decidiram ir ao supermercado antes do ano novo e parabenizar o aniversário de Jazz. Eles deixaram a pequena com uma amiga da mãe. No caminho para a loja, seus pais foram pegos em um tiroteio monstruoso de gangsters locais. Eles estavam passando. Por acaso, ambos foram mortos e Jess ficou sozinha no mundo. Seus pais morreram. A menina não tinha outros parentes. Os amigos de sua família não queriam levar o bebê para suas famílias e Jess foi colocada em um orfanato por meio do serviço social. A garota passou um mau bocado lá. Em sua infância, ela era muito ativa e desenvolvida. Os professores não gostaram. As criancinhas tinham inveja dela porque ela fazia tudo bem e não gostavam. Frequentemente, os alunos irritavam Jess. Eles poderiam amarrá-la no berço, esconder suas sandálias ou pintar seu rosto. Quando ela era adolescente, ela e os rapazes do orfanato trabalhavam meio período em um posto de gasolina, lavando os carros por um dinheirinho. Isso não agradou ao grupo local de crianças da região. Quando Jazz e seus amigos terminaram o próximo dia de trabalho, eles voltaram para o orfanato no caminho pelo beco. Gangsters locais estavam esperando por eles. Os caras estavam com tacos de beisebol. Eles começaram a brigar, o que costuma acontecer entre adolescentes. Jazz sempre carregava um pequeno estilete. Jazz acidentalmente esfaqueou seu agressor no olho enquanto defendia a si mesma e a seus amigos. Ela estava apavorada com isso. Um policial estava passando. Vendo a luta, ele rapidamente chamou reforços e uma ambulância. Descobriu-se que Jazz havia ferido o filho de um chefe de gangster local. Ninguém conseguia descobrir quem estava interessado no que aconteceria com a garota. Ela tinha medo deste lugar. As crianças na prisão estavam com raiva e magoadas com a vida ainda mais do que as do orfanato. Jazz chorava muito à noite, imaginando por que tinha que carregar um fardo tão pesado. Por seu excelente comportamento, a menina foi transferida para uma cela dupla. A vizinha da cela era Jeanette, uma garota da França. Ela era mais velha que Jess. Jeanette foi presa por acidente. Ela estava na cena do crime. Um assassinato foi cometido na floresta e o assassino deixou uma faca no cadáver. Jeanette viu o corpo do homem caído, ficou com medo de prestar os primeiros socorros, jogou fora a faca e tentou ajudar, mas já era tarde. A garota chamou a polícia, mas a polícia pensou que foi Jeanette quem matou o homem com base nas impressões digitais da faca e a colocou na prisão. Jazz e Jeanette se comunicaram bem. Jeanette passou mais tempo na prisão do que Jazz. Jeanette uma vez disse a ela que em uma boa vida antes da prisão, ela estava namorando um cara que era francês e o chamava de Nicolas. Eles se amavam, mas quando algo aconteceu que colocou Jeanette atrás das grades, ele não acreditou que a garota fosse inocente e a deixou no tribunal. Jeanette sentia falta dele. Ela realmente acreditava que poderia estar com seu namorado quando saísse. Quando Jess descobriu que seria libertada, ela tinha 19 anos. Jeanette pediu que ela encontrasse Nicolas e entregasse uma carta a ele. Jess gentilmente concordou, pois não tinha ideia do que fazer quando saísse. A primeira coisa depois que a prisioneira saiu foi começar a procurar o namorado de Jeanette. No endereço onde a menina morava estavam outras pessoas. Mas Jess não era a pessoa que desistiria de um caso a meio caminho. Ela começou a vasculhar a vizinhança, procurando por Nicolas. Sua busca foi um sucesso. Um dos vizinhos disse a ela que o menino havia voltado para sua terra natal na França e ela poderia contatá-lo pelas redes sociais. Jess poderia encontrá-lo. Ela mandou uma mensagem para ele sobre querer conhecê-lo e dizer o que era necessário. Nicolas deu sinal verde. Eles se conheceram em Ohio em uma pizzaria que pertenceu ao pai de Jess. Claro, a garota não sabia que esse lugar já foi de sua família.
Nicola, ao ver Jess, ficou maravilhado com a beleza da garota. Ela era excepcionalmente magra, tinha uma figura com contornos graciosos e curvas suaves, cabelos grossos e ondas escuras e claras que enfatizavam o pescoço alto de Jess. Seus lábios eram maravilhosamente carnudos, com contornos suaves. Seus olhos eram azuis como o céu, como uma vazante verde olhando profundamente dentro de Nicola. Ele pensou ter conhecido a garota dos seus sonhos, e ele não se importava de onde ela era ou o que ela pretendia dizer. Ele se apaixonou por ela à primeira vista. Jess entregou a carta de Jeanette, mas Nicola nem quis abrir. Ele não queria desenterrar o passado, muito menos o esquecido. Ele estava totalmente imerso nos olhos de Jess. Ela perguntou se ele poderia ajudá-la com a moradia por um tempo. Nicola ofereceu a ela a opção de ficar com ele, mas apenas na França. Ele prometeu a ela ajuda com trabalho e documentos. Uma garota que não tinha nada a perder e que não tinha nada para fazer a não ser um passado terrível, não desistiu e foi para a França com um estranho. Nicola não enganou Jess. Ele ajudava em tudo. Com o tempo, ele começou a cuidar de Jess lindamente. Ele deu a ela lembranças e flores requintadas e a convidou para o café. Jess se apaixonou pelo cara. Eles começaram a namorar e Jess até esqueceu que Nicola era o namorado de Jeanette, sua amiga do passado. Jess e Nicola se casaram. A vida de Jess assumiu cores brilhantes que não lhe eram familiares. Ela tinha um emprego, uma família e um amor que nunca sentiu por si mesma. Então eles viveram alguns anos em amor e harmonia. Eles viajaram muito e se divertiram. Eles se entendiam sem palavras e isso não tinha preço. Um dia, Jess descobriu que estava grávida. Ela contou ao namorado e ele ficou satisfeito. Os jovens esperaram por seu milagre por 9 meses. Um menino saudável chamado Jack nasceu. Jack era uma cópia de seu pai. Seus pais amavam muito o filho. Jess deu a ele todo o seu calor e carinho, que ela tanto sentia falta quando criança. Não havia sinal de problema quando a campainha tocou um dia. Jess abriu a porta e viu Jeanette. Jeanette entendeu o que estava acontecendo imediatamente. Ela não conseguia perdoar a amiga por começar a viver com seu amor. Ela queria destruir todo o seu mundo, mas ela não disse uma palavra a Jess. Ela deixou o local silenciosamente. Jeanette colocou fogo na casa deles à noite, quando todos estavam dormindo. Jess e Nicola escaparam, mas perderam seu tesouro, seu filho Jack. O tempo parou para eles. Eles não podiam acreditar que isso havia acontecido com sua família, com qualquer outra pessoa além deles. Jess sentiu-se infeliz novamente e lembrou-se de como era uma criança em um orfanato. Além disso, não havia nenhum ser humano perto dela. Apenas Nicola estava lá, e seu filho não estava lá. Foi um choque terrível para qualquer mãe. Jess parou de sorrir. Sua vida se transformou em um inferno escuro. Ela odiava Jeanette. Ela queria encontrá-la e matá-la. Nicola sentiu menos pena dela. Ele prestou menos atenção a ela e entrou em si mesmo. Jess descobriu onde Jeanette estava morando e foi visitá-la, mas também não conseguiu matá-la e queria olhá-la nos olhos. Quando ela viu Jeanette, Jess ficou atordoada. Jeanette estava careca, terrivelmente magra e pálida. Ela estava doente e tinha uma doença incurável. Era câncer. Jess percebeu que a vida já havia punido essa mulher sem o envolvimento dela. Ela pensou em sua cabeça que nesta vida tudo volta como um bumerangue, goste você ou não. Claro que a dor de perder um filho nunca será aliviada, mas começou a embotar e a se esconder no fundo de cada um de seus corações. Depois de um tempo, coisas estranhas começaram a acontecer na vida de Nicola e Jess. Jess começou a ter pesadelos à noite. Ela ficou com medo de ir para a cama e dormir sozinha. A primeira coisa que Jess sonhou foi isso. No escuro, uma menina entrou sozinha em um quarto que ela não conhecia. Uma parede coberta com fotos de seus filhos. E cada criança em uma foto a convidou para seu quarto. Jess ficou horrorizada com isso.
Esse sonho foi repetido muitas vezes. Isso a atormentava e a impedia de dormir. Ela começou a perceber que estava vendo as crianças de seus sonhos nas ruas da cidade na vida real, o que a assustou ainda mais. Ela viu tudo isso na realidade como alucinações. Ela compartilhou isso com Nicola, mas ele apenas riu dela e não entendeu sua dor. Nicola sofreu em seu caminho, então todo o seu amor por Jess pode ter morrido para sempre. Jess foi a um psicólogo e estava começando a achar que estava ficando louca. A sessão de terapia não a ajudou. A garota estava confusa sobre o que fazer e quem poderia ajudá-la. Ela acidentalmente conheceu uma mulher na rua, uma mulher mais velha de aparência assustadora. A mulher era velha e feia, com os cabelos desgrenhados e uma cesta na mão. Ela caminhou até Jess, olhou em seus olhos e esperou em silêncio. Jess estava com medo, mas ficou lá e não fugiu da mulher mais velha. Então elas ficaram paradas por alguns minutos. De repente, a mulher mais velha disse a ela que ela havia sido amaldiçoada, e se continuasse assim, Jess logo iria embora. Ela perguntou à velhinha o que ela poderia fazer, e disse que poderia ajudá-la se acreditasse nela. Jess concordou. No dia seguinte, Jess foi ao endereço que a mulher mais velha lhe deu. Ela fez uma longa viagem até um lugar longe da cidade. Ela não disse nada ao marido. Lá ela encontrou uma casa com uma mulher mais velha de aparência sinistra e foi até ela. A mulher mais velha estava esperando por ela. Ela começou a realizar um ritual desconhecido para Jess, após qual Jess adormeceu. Ela dormiu por 2 dias. Jess acordou feliz e com o coração feliz, e viu a mulher mais velha deitada na cama, e ela não parecia tão nojenta para Jess. A velha chamou Jess para sua casa e disse: "Você precisa deixar a França para sua terra natal. Você ficará satisfeita e terá uma filha lá." Jess não podia acreditar no que estava ouvindo. Ela agradeceu à senhora e foi para casa, refletindo sobre o que havia acontecido com ela. Em casa, ela descobriu que Nicola estava deixando por outra mulher. Jess nem estava chateada. Ela estava se preparando para uma nova fase em sua vida. Ela arrumou todas as suas coisas, comprou uma passagem de avião e voou para Ohio. Lá ela comprou uma pequena casa. Ela começou a reformar seu jardim, o que a ajudou a não pensar na vida difícil e na morte do filho. Ela não tinha mais pesadelos e dormia profundamente. Ela tinha paz de espírito. Ela conseguiu emprego. Ela decidiu entrar na floricultura. Ela começou a colecionar combinações e buquês de flores. Isso a acalmou. Um dia, um homem veio até ela em busca de flores. Ele estava familiarizado com o rosto dela. Ela reconheceu nele seu amigo do orfanato. Eles começaram a conversar. Descobriu-se que Marcos era do mesmo orfanato. Ele trabalhou como cirurgião em Ohio. Marcos vivia sozinho e nunca teve família. Ele descobriu recentemente onde sua mãe, que o colocou em um orfanato, foi enterrada. Ele veio comprar flores para ele levar para o túmulo. Ele pediu a Jess que o acompanhasse ao cemitério. Jess sentiu sua alma, então ela não recusou. Ele esperou até o turno dela terminar e eles foram para o túmulo de sua mãe. Marcos silenciosamente colocou as flores no túmulo sem dizer uma palavra. No caminho de volta, eles foram ao café. O tempo estava frio e com neve lá fora. Eles conversaram muito e relembraram todas as partes tristes e engraçadas da vida no orfanato. Eles se lembraram de como acabaram juntos no beco e como depois daquela briga terrível, Jess foi para a prisão. Marcos disse que depois da briga, o cara que Jess esfaqueou no olho foi ao orfanato procurar por Jess e queria se desculpar por colocar Jess na prisão. Sua visão quase não foi prejudicada. Havia apenas uma pequena cicatriz sob sua sobrancelha. Jess não podia acreditar no que ouvia, que um homem havia percebido seu erro. Marcos e Jess começaram a namorar e foram morar juntos rapidamente. Era ano novo.
Eles passaram o ano novo juntos e decidiram que era um novo episódio em suas vidas. Não queriam se separar e iriam morar juntos. Foi como um milagre de Natal para os dois, e para a Jess também foi um presente de aniversário. Eles passaram aquele inverno juntos. Jess contou a Marcos como ela perdeu o bebê e como ela estava infeliz o tempo todo. Marcos trabalhou como médico toda a sua vida após o orfanato, ajudando as pessoas e vivendo sem ninguém, sempre sozinho. Alguns meses depois, Jess e Marcos descobriram que seriam pais. Esta foi uma notícia inesperada para ambos e muito feliz para eles. Jess lembrou-se das palavras da mulher mais velha de que ela teria uma filha. No ultrassom, Jess descobriu o sexo de seu bebê, e era uma menina. Jess sorriu e percebeu que todos poderiam ser felizes na vida. Apenas todo mundo consegue sua felicidade em momentos diferentes.